Então, sétimo ano, vamos para a correção dos nossos exercícios, como foi combinado, a coordenação. Essa semana a gente vai corrigir os trabalhos que passamos durante a semana passada. E eu vou começar aí pela questão número 1. As principais atividades é um complete, tá? E as principais atividades econômicas da América Portuguesa foram: a ordem, muitas das vezes, ela pode ficar um pouco diferente, mas que tenha um contexto que seja mais compreensível, tá? Então ficou a exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, a pecuária e a extração de drogas do sertão, tá? Então, vocês podem até incluir, que colocou também, ó, o cultivo de algodão e a mineração, eles são parte do extrativismo nesse período da América Portuguesa. Beleza? Questão número 2, eu perguntei quais eram os grupos que já predominavam aqui na faixa litorânea da América Portuguesa em 1500. Muitos devem ter colocado os indígenas, mas lembra que durante a aula passada eu falei para vocês sobre os tupi-guaranis, que já estavam no litoral do território brasileiro. Então coloquem os tupi-guaranis, tipos indígenas. Número 3, explique o motivo de muitos colonizadores ocuparem em massa o território que hoje é conhecido como Minas Gerais. Qual era o motivo principal das pessoas irem ocupar aquela região ali, que hoje é Minas, né? Por quê? Eu falei para vocês na aula passada que a região, ela, quando foi descoberta, eles viram que aquela região era muito rica em ouro, né? E encontraram muitos tipos de pedras preciosas. Então esse foi o motivo principal pelos quais essa região ela foi colonizada rápido. Eles foram ocupar rápido para explorar, né, esse ouro e as pedras preciosas. No número 4 tem um texto que fala sobre a atividade da pecuária no Brasil no período colônia. E aí, ó, o texto fala assim: o gado podia penetrar no sertão, não tinha problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca, sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira. Tinha na amplitude do sertão o caminho da sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Qual é a única alternativa que não condiz ao texto? Beleza? A alternativa é a D. A pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. Lembra que eu falei para vocês que as atividades agrícolas, nesse período do Brasil colônia, elas eram muito mais fortes. A pecuária ela veio muito depois. Na questão número 5, também é uma de marcar a melhor alternativa, né? Os bandeirantes foram romantizados e postos como símbolo dos paulistas e progresso, associação enobrecedora. A simbologia bandeirante, ela servia para construir a imagem a imagem da trajetória paulistana, como um único e decidido percurso rumo ao progresso, encobrindo conflitos e diferenças. Ainda que essa imagem idealizada pelos bandeirantes tenha sido uma construção ideológica, sua importância no período colonial brasileiro decorre aqui. Então, quais foram as alternativas? Então, a alternativa, ela fala sobre a C, de sua colaboração no processo de expansão territorial, né, na parte do Brasil, à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou os povoados, garantindo futuramente o direito de Portugal sobre essas terras. A expansão territorial aqui que aconteceu no território brasileiro, ela passou até aquele tratado que eu falei nas aulas passadas, que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Então, ajudou a parte econômica e Portugal, né, acabou sendo dono dessas terras, porque o Brasil virou colônia nesse período, ainda era voltado como uma colônia de Portugal. Então, a alternativa certa, C. Na 6, o período do café ocasionou muitas mudanças no cenário brasileiro. Quais são? Vamos lá. A indústria foi um dos principais motivos. Ajudou também no êxodo rural, as pessoas que saíam, né, do campo e buscavam emprego na cidade. Então, as pessoas, porque tinha muito mais emprego, né?
Surgiram as cidades, porque muita gente estava vindo em massa, buscando no meio urbano, e aí a cidade começou. E por conta disso acabou a construção de várias coisas, como os portos, como rodovias, ferrovias, né? Então, o café ele ocasionou muitas mudanças aqui no território brasileiro. Então, a resposta é justamente essa. 7. Em relação à chegada do café no Brasil, é correto dizer o quê? Né? É a alternativa B. O café chegou ao Brasil no século XVIII, quando a esposa do governador da Guiana Francesa presenteou o sargento paraense Francisco de Melo Palheta com uma muda de café. E posteriormente ele foi ganhando o gosto e aí da população brasileira. Né? A gente é uma cidade voltada para o café. Nesse período, um país, para ser mais exato. Né? As cidades foram depois. Então, gente, correção e até a próxima.